Porco, né? Pois é, rapaz. Eu não vi o jogo, estava em Belém do Pará hoje. Pô. Agora, nós estamos tranquilos, porque a decisão final do jogo do Botafogo vai para o Supremo Tribunal. E o Toffoli é palmeirense, então tá tudo resolvido. Está tudo resolvido ainda. Presidente, nós gostaríamos de agradecer o que nós colocamos como destaque. Aqui no entorno do senhor, nesta mesa, estão os setoristas do Palácio do Planalto. São aqueles que cobrem o Palácio no dia a dia, são aqueles que efetivam as notícias do Palácio do Planalto no dia a dia. Então, já como porta-voz e assessor de imprensa do nosso presidente, eu quero agradecer o trabalho que vocês desenvolvem e quero dizer que, cada vez mais, nós estamos à disposição para mostrar todas as coisas boas que o governo vem fazendo e vem fazendo efetivamente. Então, como vocês foram indicados, há um sorteio, presidente, e então nós vamos seguir a sequência que foi proposta por esse sorteio. Eu chamo o nome da pessoa, a pessoa faz a pergunta, e depois, se sobrar tempo, nós temos aí alguns outros jornalistas que foram indicados, e eles vão fazendo pergunta para o senhor. O primeiro... Não, primeiro, bom dia a vocês. Obrigado, presidente. Obrigado pela presença. Vocês ajudam a dar o norte do Brasil, quando alguns apontam para o sul, não tem problema nenhum, mas a gente convive, e eu acho que todo mundo quer um Brasil diferente do que era há pouco tempo. Então, o trabalho de vocês tem essa importância. E eu brinquei agora há pouco com o Rego Barros aí. Ô data esquisita, né? Mas tudo bem, vamos enfrentar aí. Então, estou à disposição de vocês. Se for possível responder, tudo bem. Se não for, o porta-voz responde por mim. Então vamos lá, Basília, Rádio CBN. Presidente, bom dia. Eu sou Basília Rodrigues, Rádio CBN. Antes de mais nada, agradecer, então, o contato do senhor com os setoristas, né? A gente que está aqui todo dia, é a gente que divulga as informações mais próximas mesmo da Presidência da República. Saber do senhor algumas perguntas pessoais, em tempos de tantos assuntos. Por que o senhor demitiu o general Santos Cruz da Secretaria de Governo? Quem chega agora, o general Ramos, ele ainda está na ativa. Isso não demonstra uma aproximação ainda maior do Exército quanto às decisões de governo? E hoje é dia de manifestações pelo país. Como é que o senhor está vendo aí esses protestos contra a reforma da Previdência, presidente? Contra a reforma da Previdência e também contra o seu governo? Para mim, com naturalidade. Quando resolvi me candidato lá atrás, já sabia que ia passar por tudo isso, né? Até o meu voto por ocasião do impeachment, eu antecipei uma questão que ia ser discutida mais tarde. Santos Cruz, eu conheço ele, eu acho que desde 1980, por aí. Um grande companheiro, um amigo. Tive alguns contatos com ele ao longo da minha vida nativa, depois como presidente também. E resolvi convidá-lo. Tinha um propósito, uma missão, e cumpriu a sua missão. E, logicamente, não adianta querer esconder. Alguns problemas acontecem até na vida familiar nossa, quem dirá aqui, né? E chegamos a um ponto que fomos para uma separação amigável. Ele continua no meu coração, vamos assim dizer,
Conversamos no dia de ontem, na véspera da minha saída para Belém do Pará. Ele fez uma nota, a nota dele bastante educada, gentil e verdadeira, e eu assino embaixo da nota dele. Infelizmente aconteceu. E o caso do Ramos. O Ramos eu conheço desde 1973, quando entramos juntos na Escola Preparatória de Cadeias do Exército em Campinas. Tem suas qualidades também. Uma outra até ninguém quase acredita, a não ser quem conversa com ele, né? Os seus colegas de São Paulo sabem da maneira como ele trata a imprensa e tem esse canal aberto com muito de vocês. Em vantagem ao Santos Cruz, ele foi assessor parlamentar por 2 anos, então conhece o parlamento e vai ajudar muito na interlocução. E está tudo em paz entre nós 3. Vamos continuar convivendo numa boa, tranquilo. O Santos Cruz eu deixei aberto para ir do governo, né? Qualquer coisa no governo, caso ele queira, está à disposição. No momento ele não demonstrou vontade de ocupar nenhuma função no governo, mas eu continuo aberto para ele, tem seu potencial, uma pessoa excepcional, é um combatente, né? Tem autoridade, e seria muito bom se ele pudesse ficar no outro órgão do governo, mas naquele momento que não houve nenhuma elevação de voz, nada, foi um momento constrangedor até para nós 2, dado o nosso passado, mas a vida segue. A vida segue, tá ok? Olha, quanto tempo meu filho está sem falar sem tuitar, vamos assim dizer, não tem nada a ver. Né? Eu não vi nenhuma publicação tuitada do Lavo de Carvalho sobre o episódio também, nada, não tem nada a ver isso aí. Ok, obrigado, presidente. Jussara, por favor, do jornal O Globo. Não, obrigado. Agora sim. Presidente, obrigada aqui por nos receber, né? Estamos aqui todos os dias, a gente está sempre chamando o senhor nos eventos para o senhor vir falar com a gente. A minha questão é em relação à articulação. Houve uma série de demissões também na Casa Civil, de ex-parlamentares que estavam aqui no governo para ajudar na articulação. O ministro Santos Cruz também ele tinha esse papel, né, de lidar com com governadores e municípios, né? O que deu errado na articulação do governo? O senhor houve um erro? Qual a sua avaliação sobre isso? Nós já tivemos na Casa Civil Dilma Rousseff, acho que ninguém duvida se ela tinha ou não capacidade de interagir. Tivemos Helenice Guerra, entre tantos outros. Eu acho que com esses nomes, o Onyx é muito melhor do que eles. Agora, por que na época lá atrás a articulação tinha menos ruído? O que estava em jogo? Como era conseguida a articulação? A articulação era saliva ou estatais, ministérios. Nós buscamos aqui cumprir o que foi prometido durante a campanha. Respeitamos os poderes, mas somos independentes. Se você vê o nosso ministério, até a oposição elogia. Eu vou contar um fato para vocês aqui, que pode ser o fato mais importante do dia, né? Eu não vou falar nome. Um companheiro aí do parlamento queria um ministério, e ele é muito envolvido com a bancada ruralista, é um homem do agronegócio. Eu falei, tudo bem, eu te dou esse ministério. Só que eu vou tirar o Ricardo Salles e botar o Zequinha Sarney lá. Daí ele pulou para trás. Porque eu acho que o pessoal entendeu o recado. Seria uma desgraça para uma desgraça para o homem do campo ter alguém no meio ambiente inimigo, entre aspas, né, do Ministério da Agricultura. Então, essa interlocução no passado era feita de uma forma que nós não resolvemos, depois das eleições, fazê-la diferente. Nós resolvemos cumprir o tratado durante a campanha, escolher um ministério técnico. Então, a articulação no passado
é diferente da que é hoje, mas o respeito com o parlamento é enorme, tanto é que você pode ver, um colega não quis mais falar em ministério, por quê? Se for para negociar ministérios com partidos políticos, a gente acaba não se entendendo, e quem vai para trás é o Brasil. É só isso, mais nada. E hoje há esse entendimento por parte da grande maioria dos parlamentares que eu tenho conversado. Ontem mesmo foram com vários parlamentares, foram comigo para o Pará. As conversas passam por essas questões também. E há um entendimento pacificado no meio do parlamento nessa questão. A interlocução é de outra forma. Você pode ver a questão das armas, né? Perdemos lá na Comissão de Justiça do Senado. A derrota não é minha. Eu tenho porte de arma, sou capitão do Exército. Né? Eu não estou fazendo cumprir com o decreto o quê? O referendo de 2005, e aproveitando aquilo que a lei me deu margem para regulamentar por decreto, aplicar e acreditar nas pessoas. Agora, tem gente ali no parlamento, uma questão como essa, que é doutrina dele, jamais ele vai admitir a gente portar um revólver de madeira na rua, ele vai ficar contra isso aí. Como tem alguns estados, acho que o DF está nessa situação, proibido o comércio de arma de plástico para crianças, sempre vão estar contra, né? E sei que esse pessoal dificilmente vai votar um dia algo encaminhado pelo governo, mas o entendimento cada vez maior existe, essa interlocução de que mudou o paradigma e estamos nos entendendo. A questão do PLN 04. Chegou um ponto que, se não votasse, olha só, esse buraco que tem no orçamento aí não vem de mim. E vai ter o ano que vem mais um buraco menor, mas vai ter, no meu entender. Agora, querer alguns poucos jogar na minha conta, isso aí não é justo. Tanto é que depois houve um entendimento para do parlamento e foi coisa rara, né? Não foi nem 7-1, foi 450-0 e 61-0 as votações. O parlamento entendeu que o PLN 04 não é meu, é dos mais pobres. É assim, a gente vai construindo, vai conversando. É igual um casamento, né? Você pede por um lado, ganha por outro. Aí, no final das contas, a gente vai ser mais feliz do que era antes. Rodolfo, Correio Brasiliense. Todo mundo acreditou aí? Não, eu estou no segundo e está uma maravilha. Inclusive, ontem na igreja, né? A questão do Moro, que vão perguntar daqui a pouco. Daí eu falei na igreja, ela tinha mas não sei quantas mil pessoas lá. Eu falei, eu não dei presente para minha esposa. O pessoal, Daí eu falei, eu dei um beijo. E ela ficou mais apaixonada ainda. Então, a questão do Moro, quando houve esses vazamentos aí, ilegais, eu fui no evento da Batalha do Riachuelo, né, partindo do Alvorada de lancha, e entramos juntos. Ele até deu uma continência, né? Se bem que ele foi aluno de tiro de guerra. E depois eu vesti a camisa, não do meu Botafogo ou Palmeiras, ele vestiu a camisa do Flamengo e foi aplaudido, praticamente ovacionado aqui no Mané Garrincha. Então, é um gesto que vale muito mais do que palavra, vale muito mais, Odésio, que um presente caríssimo para a esposa ou para a namorada. Presidente, bom dia. Tá ligado? Presidente, bom dia. Primeiro de tudo, também queria agradecer pelo carinho e pela recepção aos setoristas do Palácio do Planalto. A minha pergunta, ela, ainda com base na demissão do ministro Santos Cruz, e as informações publicadas de que ele foi demitido por conta de um racha entre a ala ideológica e a militar, eu faço a seguinte pergunta, presidente. Até qual ponto a ideologia de Olavo de Carvalho e a influência dos filhos do senhor está acima da liturgia do cargo da presidência da República, e até qual ponto isso pode interferir no relacionamento interno do governo? Eu nunca me reuni aqui, tem um na minha frente, com os generais aqui. Nunca. Atenção, só general vão bater um papo aqui. Ou só aqueles que são simpáticos do Olavo de Carvalho. Isso nunca existiu. Mas é natural se especular nessa área. Como disse agora há pouco, eu não via
nenhuma tuitada até o momento aqui do Olavo de Carvalho. Não houve comemoração de nenhum lado, nem de outro, e nem críticas. É a vida que segue. Da questão de ideologia. Ninguém duvida aqui. Desculpa aqui, alguém aqui da empresa, né? Da imprensa. Ontem, por ocasião da minha fala, acho que deu uns 15, 20 minutos, lá na igreja cheia, eu mostrei o que eu havia mostrado na Globo News, por ocasião antes das eleições, onde tinha botado na mão as palavras, né? Deus, família, Brasil. Então, certas questões que a gente tem que valorizar, porque nós perdemos, basicamente, essa tradição, essa cultura nossa de cantar nacional, de hastear a bandeira, de preservar a família, respeitar as religiões, não ser favorável ao controle social da mídia, que a esquerda era favorável e quase aprovaram isso daí. Então, essas questões são minhas, e, logicamente, está mais de um lado os militares, muitas vezes, mais ao lado do pessoal que segue o Olavo de Carvalho, ao qual devo muito respeito, porque ele foi uma pessoa que ajudou a abrir a cabeça de muita gente aqui no Brasil, nessa questão ideológica, que estava muito forte para o lado mais da esquerda do que da direita. Obrigado, presidente. A Renata Agostini, do Estado de São Paulo. Tudo bem, Renata? Meu primeiro emprego no Estado de São Paulo. Não, entreguei jornal. Em Eldorado Paulista, a aviação 9 de julho, por volta de 13h, chegava um ônibus de São Paulo, 30 e poucos jornais, eu que entregava os jornais. E de vez em quando era comum em jornal a mais, né? Eu li o Estado de São Paulo, e depois passei a ser colaborador também, fazendo Palavras Cruzadas, e tem umas 20 publicações nesse sentido. E você vê como são as coisas. Naquele tempo, o jornal não circulava segunda-feira. Okay? Não, copiar não fazia. Eu fazia, mandava pelos correios e o jornal publicava. E quando publicava, quando chegava o jornal Eldorado Paulista, eu abria rapidamente, né? E quando publicava, todos os jornais que eu entregava, uns 30 e poucos, eu batia na porta, olha, na página tal tem uma matéria minha aí com o Eldorado Paulista. Tá? E eu aprendi um pouquinho de português via Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, bem como eletricidade, que eu tinha dificuldade naquela época. Presidente Renato Agostini, do Estadão. A gente viu nas últimas semanas, nos últimos dias, né, ataques, notícias de ataques a procuradores, delegados da PF, juízes, até o ministro Sérgio Moro. O senhor é conhecido por ser um entusiasta do WhatsApp, sua equipe também. Entusiasta do quê? WhatsApp. Tá. O senhor tem usado ainda os aplicativos como o WhatsApp, eu não sei se o senhor usa o Telegram, quer tomar alguma medida, tem preocupação ou indicação direta à sua equipe para que deixe de usar esse aplicativo? Como é que vocês vão lidar com isso? Não, da minha parte aqui, apesar de quem está ao meu lado pedir mais cuidado, eu continuo agindo da mesma maneira. Eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho problemas. Em nenhum momento chegou alguém aqui para mim, reservadamente, muda essa vírgula nesse decreto que você vai publicar, que a gente conversa lá fora depois. Eu não tenho esse problema nenhum, zero. Não há uma preocupação de segurança das informações do governo, de Estado? A gente já teve, não de hacker, mas lá atrás, episódio de espionagem do presidente, né, do governo, por um outro país, no caso dos Estados Unidos. Né? Olha só, a única forma de se comunicar com segurança total é pessoalmente. Isso quando vou tratar hoje à tarde a ida do Japão, né, o que a gente vai conversar, com qual é bilateral mais importante, quem vamos botar na sala e discutir esse assunto, como isso aconteceu quando tive com o Trump e com todos os outros chefes de Estado, pessoalmente. Agora, nós sabemos que se existe um telefone grampeado no Brasil, esse telefone é o meu. Não tenho problemas de conversar com ninguém. Estou muito bem casado, graças a Deus. Então, não tenho zero problema. Mas, só para ficar claro, desculpa, o senhor usa ainda o WhatsApp? Uso. Hoje mesmo de manhã, postei uma matéria no Facebook,
eu botei lá Fiesp, quando uma imagem fala mais do que as palavras. Tá? Então, a gente continua fazendo a mesma coisa. Logicamente, eu tenho reservadamente a linha de transmissão só para ministro, só para esse tipo, só para aquele perfil de pessoa, sou jornalista, né? E a gente divulga para esse setor quando nos interessa, mas nada de que eu possa me preocupar. Eu até gostaria, conversei com o pessoal, antes de publicar um decreto, antes de assinar um decreto, publicar até no Diário Oficial não seria adequado. Em algum local o pessoal ter acesso e até opinar se tem uma coisa errada ali, para a gente não errar quando for assinado. Obrigado, presidente. Vamos. Se vocês quiserem aqui, estou à disposição. Não, presidente. Não. Isso aí vai me dar muito trabalho, presidente, por favor. Simone, por favor. Simone Iglesias, do Bloomberg. Bom dia, presidente. Estou aqui. Obrigada, viu? Porque a gente, setoristas aqui do Planalto, a gente geralmente toma um café da manhã por ano com os presidentes, que é no Natal. Então, obrigada por ter nos recebido no momento que não é o Natal. E esperamos um de Natal também, se puder fazer recorrentemente, também agradecemos. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, não sobre o apoio ao ministro Sérgio Moro, mas sobre os desdobramentos que estes vazamentos podem e deverão ter juridicamente. O Supremo já definiu na semana passada que vai julgar a mandado de segurança relacionado à suspeição de Moro como juiz, no caso Lula. As prisões em segunda instância devem ser pautadas pelo Supremo. E partidos, OAB, organizações deverão entrar com medidas aí na Justiça para reverter decisões da Lava Jato. Então, nesse sentido, o que a Lava Jato, os avanços que a Lava Jato trouxe para o país podem ser abalados nesse momento por conta de decisões que podem ser destomadas. Obrigada. Eu queria aproveitar vocês e perguntar para a OAB por que ela é contra que se entre no telefone do Adélio. Por que a OAB é contra isso e tem ações nesse sentido? Até depois do que o advogado Adélio falou, que quem está pagando ele é quem não quer que seja descoberto quem seja o mandante. E depois, no meu entender, foi leviana, no meu entender, a acusação de empresas de televisão, né, estão pagando o Adélio. Então, essa questão do Moro. Olha só, Moro, eu conhecia pela televisão. Um primeiro contato com ele foi no aeroporto, eu acho que uns 4, 5 meses antes das eleições, onde eu apertei a mão dele e ele passou quase que batido, levei pancada da imprensa por causa disso, tudo bem. Depois, uns 15 dias depois, eu não sei, eu acho que não estava em campanha ainda, era uma pré-campanha, eu estava no Piauí e ele ligou para mim, falou, olha, o pessoal da Polícia Federal que me acompanha falou sobre aquele episódio no aeroporto, eu quero me desculpar, só fiz aquilo para evitar especulações, etc., etc., e tudo bem. E nunca mais conversamos, nunca mais. A conversa que eu tive com ele foi depois do segundo turno na minha casa. Nunca conversei com ele. A minha esposa já conversou por telefone com a esposa dele, isso sim, mas eu nunca conversei com ele. Então, não existe alguns especulando que havia prometido para ele o Ministério da Justiça, se caso eu chegasse. Ele não entrou em campo, não fez campanha para mim. E muito pelo contrário, até o que eu falava durante a pré-campanha, que o Supremo merecia ter gente do perfil dele. É isso que eu falei muito. E agora estou falando que o Supremo está na hora de ter um evangélico lá, em especial depois da decisão de ontem. Obrigado, presidente. Igor Gadelha, revista Cruzoé. Bom dia, presidente. Obrigado mais uma vez aí. Ainda nessa questão do Moro, eu queria ir pelo lado da investigação. O que o senhor já foi informado sobre o andamento dessas investigações dos ataques aos celulares dos ministros? Hoje a gente traz uma reportagem mostrando que alguns dos investigadores suspeitam de que é um esquema até com participação de pessoas de outros países, porque o esquema os aplicativos para invadir um celular são muito caros, né? Até a gente cita lá que alguns de Israel chegam a custar mais de 5 milhões de dólares. Então, eu queria saber como é que estão essas investigações e o que o senhor tem sido informado sobre as investigações aos ataques dos celulares.
Olha, não aprofundei conversa com o Sérgio Moro, tive com o Valeixo também, acho que foi anteontem, se não me engano, conversei com ele, o meu caso, esse caso também. A Polícia Federal está investigando, porque o primeiro crime que existe aí é a invasão. Sei que me informam que não existe informação segura, WhatsApp, seja o que for. Agora, cada um que tome as suas devidas precauções, né? Você pode ver, vamos supor que a gente é comum a gente ouvir de vez em quando falar que quebrou sigilo fiscal tal pessoa sem autorização judicial. Imagine se aquela pessoa, como seja homem ou mulher, que pagou alguma coisa que deveria ser pago em dinheiro e pagou com cartão. Olha a complicação que você traz para o cara, não no tocante a possíveis atos errados, corrupção, etc., mas na vida particular do cara. Diretamente no assunto. O cara pagou um motel, por exemplo, e não foi com a esposa ou não foi com o esposo. Né? Olha a complicação que dá. Eu sei que quase isso não acontece no Brasil, mas dá uma complicação terrível essa questão. Então tem que ser. Nós temos que seguir a lei. Né? Te concorde ou não, como tem dispositivo constitucional que eu não concordo, mas sou obrigado a seguir. Obrigado, presidente. Sayonara Moreno, Rádio Nacional. Só um minuto aqui com o general Heleno. O problema dos celulares dos ministros. Todos os ministros receberam do GSI um celular com um programa de criptografia. Só que ele tem limitações. Você só consegue falar, é igual quem faz curso de idioma, né? Só consegue falar quem fez o mesmo curso. Então, é a mesma coisa. O celular, se não tiver o programa no outro celular, não se falam. Então, naturalmente, é como o presidente falou, se eu não estou falando nada demais, e na minha modesta opinião, a conversa do Moro com os procuradores é uma conversa banal, comparado com o que já se viu aí de jantares, reuniões com ministros e gente até condenada, gente indiciada, não sei o quê. Isso aí é porque é o Moro e porque é o governo do presidente Bolsonaro, senão não iam nem noticiar. Mas isso é outro problema. Agora, o celular criptografado, ele é incômodo para quem usa. Tem uma série de limitações. Como todas essas restrições, tem limitações. Todos nós estamos sujeitos a essa invasão. O então ministro Tancredo Neves disse uma vez que ninguém resiste a 5 minutos de grampo. Na época era grampo, se fala. Ninguém resiste a 5 minutos de grampo. Então, nós estamos sujeitos a isso. E o presidente falou, muito importante, se eu não devo nada, que é o caso do ministro Moro, não deve nada, pô, pode vasculhar o celular dele. Agora, se quiserem criar um problema, aí também é fácil de criar. Então, os ministros têm um celular que tem um programa criptografado, mas a maioria usa uma semana, aí vê as limitações, eu não estou fazendo nada de errado, vamos lá, vamos tocar em frente. Tá? Obrigado, general. Sayonara, não é? Por favor. Eu não uso, deixa bem claro. Nem eu. Quais são as limitações? Eu não passo azar, por exemplo, eu não passo um zap para você, porque você não tem o programa Atena que eu tenho no meu. Tá? Se eu quiser passar o zap para você, eu tenho que pegar o outro celular. Aí daqui a pouco eu estou com 5 celulares no bolso. Né? Ninguém aguenta. Agora, se nem o presidente usa, quem usa? Aí você agradeceu. Vamos lá, Sayonara, por favor. Pode falar, Sayonara. Bom dia, presidente. Bom dia a todo mundo. Primeiramente, agradecer pelo convite, né, como os colegas já lembraram. Mudar um pouquinho de assunto, presidente. Ontem foi lido o relatório da reforma. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor espera a partir de agora e qual, a gente sabe que a prioridade hoje é a reforma da Previdência, mas, vencida essa etapa, qual será a próxima prioridade do governo nesse sentido, principalmente no legislativo? Obrigada. Olha, nossa base é diferente das de antigamente. Nós vamos pelo convencimento. E os poderes são independentes. A bola está lá com o legislativo. E, de acordo com as pressões que eles sofrem, né, de mais variadas origens, eles vão conduzindo essa feitura do relatório. Ontem tiraram o BPC, tiraram a aposentadoria rural, tiraram também a questão de estados e municípios. E a gente sabe por que isso acontece. Estados e municípios. Tem governador de estado que quer aprovar, mas sem o voto da sua bancada. Aí é natural lá dentro vir
uma onda nesse sentido, né? Conversando com o Paulo Guedes, né? O nosso foco é a união. Se puder resolver Estado e município juntos, tudo bem. Mas parece que isso não há consenso lá. E se a gente forçar a barra, a gente pode não aprovar nada. Então, é natural ceder para aprovar o que é possível, mas que esteja no limite curto, né, do previsto pela economia, para fazer uma reforma realmente que possa sinalizar para o mundo e para dentro do Brasil que nós estamos fazendo o dever de casa. Em contato agora, a Fiesp em São Paulo, fui convidado pelo Paulo Scaff. Mas foi importante a reunião, mas não tivemos perguntas ali. O mais importante foi à noite, um jantar com os 40 empresários, onde partimos para a informalidade. E ali tinha o patrimônio que estava ali, era acima de R$ 1 trilhão. E eles querem investir, mas querem um mínimo de segurança. E a segurança passa pela nova Previdência. Então, a gente torce, faz o possível, vai no limite. Converso muito com o Vitor Hugo, aí, que é o nosso homem de ponta, né, lá dentro do parlamento, e nos atualizamos e indicamos para ele o que ele pode negociar, né? Temos 50 e poucos parlamentares, é pequeno o PSL, que é um partido novo, está se reestruturando ainda, mas a gente vai conversando, vai aceitando. Não temos o poder de falar não ou falar sim, né? Tem que ser sim, não, tá? Mas estamos caminhando. A próxima é a reforma tributária, acho que é por aí. Tem a proposta do Moro também, porque é aquela velha história, quando a lei é mais rígida, fica mais difícil as progressões, né? Serve como dissuasão para quem quer infringir a lei. Pode ver, o número de homicídios, mortes violentas, né, caíram no começo desse ano, enquanto o ano passado. E não tem nenhum projeto nesse sentido, a não ser o decreto da posse de arma de fogo e do porte depois, nada mais além disso. Eu julgo isso, tenho conversado, uso muito ensinamento militar. Às vezes tem um batalhão que o pessoal está muito relaxado, daí muda o comandante. Só por ser um comandante dado ao perfil, o batalhão já entra em forma. Acho até que pela postura do Ministério, em especial dos ministérios, muita pessoa deixou de fazer certas coisas pensando nas consequências lá na frente. Obrigado, presidente. A Luana Karen, da EBC. Nossa... Sai de casa, é suspeita. Está em casa. Estou de casa. Olá, presidente, bom dia. Sou Luana Karen, da TV Brasil e da Voz do Brasil, programa de rádio mais amado do Brasil. Eu quero agradecer o convite em nome dos nossos ouvintes, telespectadores, e queria mudar também um pouco de assunto para falar de política externa. A sua próxima viagem internacional é para o G20, onde o senhor vai se encontrar com os principais líderes mundiais, as principais economias. O senhor tem falado muito de uma nova política externa, e dentro dessa nova visão, qual será a mensagem que o senhor vai levar para o G20? Nós já temos levado que o nosso objetivo é recuperar a confiança que o Brasil tinha. Perdemos a confiança. Até esses atos de corrupção que aconteceram nos últimos anos é um péssimo cartão de visita que nós temos. Tá? A outra questão até tem a ver com, por exemplo, o Mercosul aqui, nossa cozinha interna. Hoje o Onix tem mais uma reunião com o pessoal dos vinicultores. Estamos acertando isso daí. Só falta isso, basicamente, uma coisinha ou outra sobre laticínios. O Mercosul deixa de fazer comércio com o mundo com viés ideológico, é isso daí. Até uma viagem que não está marcado o dia exato ainda, a nossa saída da China. O pessoal bateu em mim dizendo que eu estava contra a China. Não tem nada a ver, é o nosso maior parceiro econômico. E o americano tem comércio com a China, quase todos os países têm. A intenção é essa, o Brasil aberto para o mundo. Agora, tem uma preocupação, sim, algumas conversas reservadas com o chefe de Estado, o que a gente pode fazer, né, com a ajuda deles também, um comum acordo, para a gente agregar mais valor que nós produzimos aqui. Qual país, meu Deus do céu? Tem um país aqui que vai construir um centro de pesquisa de grafeno no Vale do Ribeira. Não é porque eu sou daquela região criado lá, é porque Miracatu tem montanhas
de grafite. Então, devemos ter lá um centro de pesquisa e vamos aí somar esforços com a Mackenzie, já que está autorizado. É o senhor Parada o nome dele. Eu não sabia que esse cidadão existia. Ele é de Campinas, veio com o filho dele aqui. Ele tem uma nova tecnologia de tirar o grafeno do grafite. E está bastante avançado essas questões, né, com ele. E ele não quer nada conosco, no tocante cargo, etc. Ele quer a satisfação de poder colaborar. Ele tinha já desistido de falar isso aqui no Brasil, dadas as dificuldades. Então, teve presente com o Marcos Pontes, e foi feito, já trouxe o levantamento no Brasil, onde seria o melhor local para se ter um centro de pesquisa como esse, e, por coincidência, foi o Vado Ribeiro. Dado aos bens que tem ali, próximo ali da Miracatu, fica ali em cima da BR-116, que foi duplicada há pouco tempo. São Paulo, um grande centro indutor para essas questões. Acredito que não vai faltar dinheiro da iniciativa privada para começarmos a trabalhar nessa área. Descobrimos mais, tem até cientista dentro do Exército, eu não sabia, apesar de ser capitão, né? E todas as pessoas têm conversado conosco e o Brasil quer estar na vanguarda dessa questão. Obrigado, presidente. Vamos a Cíntia Ribeiro, da TV CNT. Oi, bom dia, presidente. Cíntia Ribeiro, da TV CNT. Primeiramente, muito obrigada, viu? Enfim, ainda sobre as denúncias contra o ministro Moro, a oposição tem falado no Congresso em obstruir votação, em convocar CPI. Na semana que vem, o ministro ele vai ao Senado prestar esclarecimentos. Na sua avaliação, até que ponto essas denúncias elas podem contaminar a tramitação ali do pacote anticrime do ministro Moro? Qual que é a estratégia do governo a partir de agora? E se, na sua avaliação, isso pode, de certa forma, abalar a credibilidade do projeto? Olha, a esquerda vai ser contra o meu governo por estar no DNA deles. A esquerda não tem proposta outra alternativa, né? Para ajudar o Brasil a sair da crise e trazer felicidade para a sua população. A gente vai conviver com isso. Os outros partidos têm consciência que também vão enfrentar isso daí. Nós estamos no mesmo barco. Agora, a questão do Moro, a gente vê ali do outro lado, você junta lá doleiros, usa lá empreiteiros, né, que não tem qualquer compromisso com a honestidade, alguns poucos políticos também desse mesmo time, eles se conversam entre si. Eu não vejo por lado de cá nenhuma maldade, advogado conversar com um promotor, com um policial federal, seja o que for. Eles têm que conversar entre si para buscar uma maneira de apresentar uma boa denúncia, robusta, que seja realmente concreta, para a gente resolver um problema. Agora, uma coisa, eu pergunto, acho que ninguém aqui precisa ouvir de mim, né, que a Petrobras foi assaltada, que os fundos de pensões foram saqueados. Eu peguei ontem e mostrei aqui na minha live, aqui, eu acho que de 2008 até 2015, um pouco mais de 400 bilhões de reais do BNDES foram para países amigos, né, da turma aí do Lula, países socialistas, comunistas, que a chance de rever esse dinheiro é nula, né? Também pessoal, amigos do rei, entrando no BNDES e pegando empréstimo a juros subsidiados. Isso tudo aconteceu. Agora, por troca de mensagens, querer contaminar o processo e achar que tem que tirar da cadeia todo mundo, é uma história muito longa. E o péssimo exemplo está dando para a sociedade. Perguntaram para mim, não respondi a segunda instância. A minha opinião, se mexer na segunda instância, é um convite, né, a que as pessoas não respeitem a lei. Então, isso tudo é um contexto que acontece no Brasil. Nós vamos ter que, para mim, levar pancada do PT, PCdoB e PSOL. Isso aí, no dia que eu não apanho, fico até preocupado, né? Pô, não bateram por quê? E sabia disso. E hoje em dia a esquerda está bem definida quem ela é para os outros partidos também. E vamos vencer essa batalha, se Deus quiser. Obrigado, presidente. Agora, Renata Varandas, da Record News.
Bom dia, presidente. Obrigada. Presidente, na verdade, eu queria fazer duas perguntas. Uma ainda em relação ao general Santos Cruz, o que a gente acabou ouvindo muito ontem aqui pelos corredores, é que o general era insubordinado em relação ao capitão, e se isso acabou também irritando o senhor ao longo desses meses. E a outra pergunta é sobre a entrevista que o ex-presidente Lula deu hoje ao jornal Folha de São Paulo, e ele fala duas coisas muito pesadas em relação ao senhor. Ele põe em xeque a facada que o senhor levou, dizendo que tinha dúvidas se, de fato, aquele fato foi verdadeiro. E a segunda colocação do ex-presidente Lula é que, nessas eleições, o Brasil pariu uma coisa, um bicho, algo assim que ele fala. Então, eu queria que o senhor comentasse também essas declarações, por favor. Questão de subordinação. Tem aqui o mais antigo João Heleno do meu lado aqui. Eu até, de vez em quando, falo para ele não me chamar de senhor, porque ele tema me chamar de senhor. Tá? Existe um convívio entre nós aqui muito salutar. E quando tem que alguma coisa fazer valer, eu vou no convencimento. Não houve esse momento ainda, mas se tivesse necessário, eu imporia, ponto final. Não tem problema tocante a isso aí. Todo mundo sabe, ninguém mais o militar tem noção do que é disciplina e hierarquia. Eu acredito que eu não seja uma pessoa autoritária, senão até eles não aceitariam trabalhar comigo. Tem um general da ativa na minha frente aqui. Seria mais moderno se eu prosseguisse na carreira e fosse tão competente quanto ele para chegar a general de 3 estrelas. Tá certo? Mas como acabei, foi interrompida a minha carreira em 88, quando eu tomei posse como vereador, e ele não me vê como capitão. Acho que não me vê como capitão. Até eu já falei para o Mourão, mais de uma vez, em evento aberto ao público, que eu não sou capitão nem ele é general, nós somos soldados. E eu tenho dito a eles, a chance que nós temos de mudar o Brasil é essa. Porque como estava sendo tratado o Brasil, eu não sei até porque não quebrou lá atrás. Completo descaso. Então, a hierarquia, a disciplina se faz presente. Não é só eu e os generais aqui. Eu e os civis também. E vivemos em uma perfeita harmonia aqui. Obviamente, se alguém resolver impor a sua política, eu não tomo a decisão sozinha, eu primeiro sozinho, sempre... Acho que 99% das vezes eu me recorro do João Heleno, por ser até mais velho, e nós decidimos as coisas em conjunto. E, de vez em quando, eu ganho dele no argumento. Não é só ele que ganha de mim, não. Outro assunto Lula. Primeiro, eu acho que presidiário presta depoimento, não dá entrevista, mas tudo bem. Se quiser, olha só. Eu acho que eu iria num hospital, que não foi o que decidi, inclusive, Eu lembro que quando eu estava consciente ainda de Juiz de Fora, quer ir para onde? Eu falava HCE. É um hospital meu de referência, se seria atendido da maneira como foi no Alberto Einstein, não sei. Tá? E naquele hospital, tendo o doutor Macedo como chefe da equipe, renomado cirurgião gastro, conhecido até fora do Brasil. Eu posso mostrar aqui a barriga aberta para vocês aqui, sem problema nenhum. Agora, perguntar para o Lula, Vou devolver a pergunta. E o Celso Daniel Lula? Quem foi que matou? Tá? Ou melhor, antes de matar, torturou. Porque qualquer legista sabe disso, que hematoma só aparece em quem está vivo. Depois de morto, você pode chutar o cadáver à vontade, que não aparece hematoma. Ele apareceu cheio de hematomas e executado, lá em 2002. Agora não vou entrar nesse debate com o Lula, botar em dúvida... Eu armei com tanta... Eu teria grana... Alguém acha que eu teria grana e influência para armar um negócio nesse sentido? Daí ele fala que não sangrou. Lógico que na barriga do Lula, dessa facada ali, ia sair muita cachaça dali, com toda certeza. Mas, geralmente, o local da facada, como ele é o intestino, etc., sangra para dentro. Por coincidência, anteontem tive com o médico que me operou aqui. Até botei uma notinha no Dr. Paulo, no Face, Paulo Guimarães, Paulo Gonçalves. Eu me emociono quando falo nesse assunto, porque eu senti a morte de perto. Agora, armou? Pelo amor de Deus. A última cirurgia, fiquei urrando 3 dias depois dela, porque não tinha
nada ali no hospital que me deixasse sofredor naquele momento e um mal-estar terrível. Tá? Então, por 3 cirurgias bastante complicadas, eu não tenho que dar satisfação a esse cara. Esse cara aí está fazendo o jogo que interessa a ele, tentando desacreditar todo mundo. Eu poderia começar a acreditar nele quando ele assumisse tudo que ele fez no passado, assaltando aqui o poder público e buscando um poder absoluto, onde, mais do que a grana roubada do povo brasileiro, ia acabar roubando a liberdade da nossa população. Presidente, se o senhor me permitir... Pois não. Comentou que eu trato de senhor. Por que eu trato de senhor? Porque eu quero dar o exemplo. Dar o exemplo de uma instituição que, na minha opinião, se não é a mais importante do país, está entre as 3 mais importantes. É o presidente no poder eleito pelo povo, que merece o respeito de toda a sociedade. Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, hein? Não é do presidente, é da minha opinião. Um presidente da República desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo, ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse para ele isso aí? Teve peito de dizer isso para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha de um sujeito desse ter sido presidente da República. Eu posso complementar. Tudo que eu faço é pelo exemplo. No meu avião tem um quarto lá. Já fiz viagens que 15 horas. Não vou para o quarto porque o meu general está sentado, então estou sentado do lado dele. Agora, não me perguntem. Eu converso com todo mundo. Converso com os mais humildes desses voos. Conversei com os humildes lá da Marambaia também, que lá tem um local onde o presidente fica, também em Guarujá. Não me pergunte, eu não vou responder. Um presidente que viaja com certas pessoas e dorme com ela no quarto do avião não tem moral para pipoca nenhuma, e ponto final. Entendo com bem entender. Presidente, eu sei que eu sou o seu porta-voz, mas eu quero dar um depoimento aqui, se o senhor me permitir. O primeiro deles é como o presidente nos trata no dia a dia, no Bom Dia, e ele é, por excelência, uma pessoa que entende o que é discordância leal. Então, nós podemos discordar do presidente, ele entende a lealdade da discussão. Não obstante, após a decisão, ele usa um outro dos fatores que é essencial na carreira militar, que se chama disciplina intelectual. E todos nós tomamos a disciplina intelectual e seguimos com o presidente naquilo que é decidido. Inclusive o general Santos Cruz. Inclusive o general Santos Cruz, não raras vezes. Não raras vezes. E o segundo tema que foi colocado, eu estive com o presidente durante os 17 dias lá no hospital, ou próximo dos 17 dias. Eu não quero adjetivar nada. Isto, pura e simplesmente, é uma coisa que não se pode elevar a público uma mentira como esta. Muito obrigado, presidente. Isabel Mega, da Rádio Band News. Olá, presidente, bom dia. Fui um pouco pega de surpresa, porque até então achei que eu não tinha sido sorteada. Então, vou tocar novamente na questão do Moro, presidente. Os relatos que chegam do site da Intercept são de que ainda tem muitas questões para serem tocadas em relação a esse assunto, que teria saído até então seria 1%, e que as conversas que foram vazadas ainda podem atingir muita gente. Então, eu queria saber se, diante de um agravamento dessa situação, das conversas que hoje vocês avaliam que não sejam comprometedoras, se, no futuro, a avaliação mudar, como é que o senhor avaliaria essa situação do ministro Moro? Se a situação se agravando, poderia ser avaliada um pedido de demissão. Isso foi ventilado também
durante a semana. Queria saber se vocês tocaram nesse assunto, se o ministro se colocou à disposição para se afastar temporariamente do cargo, assim como algumas instituições, como a própria OAB, já defenderam isso. Eu fui apresentado há poucas semanas um programa onde eu posso forjar uma conversa entre eu e você, no WhatsApp. Nós sabemos que as pessoas que estão por trás disso, né, já foram acusadas de traição, se não me engano, lá na Inglaterra. Um desses, se porventura for os Estados Unidos, vai pegar uma prisão perpétua com toda certeza. A questão do Moro, ele não inventou nada, ele não inventou provas, ele trocou diálogos com outras pessoas e não precisava inventar provas. Quando me acusaram durante a campanha de eu estar pagando milhões para empresas fora do Brasil para fazer fake news contra o PT, o maior fake news contra o PT é a verdade. Além disso aí, tá? A verdade você destruiu como foi destruído o PT com verdades. O Moro em nenhum momento falou em demissão comigo, nem eu pensei em falar isso com ele. E nós temos que deixar as coisas acontecer para tomar providência. O Moro, pelo que eu conheço dele, é a primeira pessoa que, se ele tivesse feito algo de errado, teria falado comigo e decidido, né, o destino dele. Eu acredito no Moro, continuo acreditando. Convidei para ir hoje à noite no jogo do Brasil, lá em São Paulo. Ele declinou porque ele fica longe da família, né, 5 dias por semana, então está indo para o Paraná. Então não existe essa possibilidade, zero. O Gerson, você chegou agora há pouco, que foi isso? Eu achava que não ia ser sorteado. É que eu falei, o Gerson eu já fiz 2 vezes com o Moro e falei quantas forem necessárias, acredito nele. E o Brasil deve muito a ele por ter ele conseguido não só prender alguns corruptos, né, bem como buscar o ponto de inflexão nessa questão que era um câncer aqui no Brasil, a questão da corrupção. E até hoje alguns persistem ainda, né, insistem em continuar nessa prática, mesmo sabendo que o Moro está numa situação mais elevada do que estava em Curitiba até há pouco tempo. O ministro da Justiça tem um poder de fogo maior, e o compromisso que eu assumi com ele, na minha casa, no Rio de Janeiro, foi carta branca para combate à corrupção, o crime organizado e lavagem de dinheiro. Obrigado, presidente. Beatriz Gurgel, da Rede TV, por favor. Tudo bem? Bom dia, presidente. Beatriz Gurgel, da Rede TV. Obrigada pelo convite. Também fui pega de surpresa, eu não sabia que eu tinha sido sorteada. Presidente, eu queria saber se, sobre a reforma da Previdência, se, depois de algumas declarações que o senhor, inclusive, deu de que ainda não atingiu o número de votos para aprovação, vocês trabalham com a possibilidade de repente, não ser aprovada e o que fazer nesse sentido, caso não seja? Tem uma data de casamento marcada, né? Se a noiva não for, tu vai fazer o quê? Eu não acredito na contagem de votos, né? Os partidos não gostam disso também. Eu sei que umas pesquisas são feitas naqueles corredores, são 28 anos de corredor. Eu acredito na aprovação dela. Agora, se a noiva não for, eu não vou olhar para o lado, quem quer casar comigo aí? Não vai ser assim. Obviamente, a gente estuda todas as possibilidades. Nós não podemos ser surpreendidos em momento nenhum. Eu lembro do jogo do Palmeiras e Vasco em São Paulo, terminou o primeiro tempo 3-0 para o Palmeiras, e no segundo tempo o Vasco tinha o Romário e virou para 4-3. O futebol feminino de ontem também, estava 2-0, não assisti, e virou para 3-2. Eu acho que as meninas são frustradas, né, pensando agora, o que aconteceu? Eu me preparo, meu conhecimento militar me ajuda muito nessa área. Nós não podemos nunca, né, nas aulas teóricas, obviamente, que nós tivemos na Academia Militar das Agulhas Negras, na ESAO, menosprezar a possibilidade de o inimigo estar mais forte do que a gente pensa ou perder aquela batalha. Então, a gente pensa em todas as possibilidades, mas eu não acredito nessa agora que a gente vai perder a batalha da Previdência. Obrigado, presidente. Vamos agora ao Ricardo Brito, agência Reuters. Bom dia, presidente. Estamos chegando aí a quase 6 meses de governo.
Eu queria saber do senhor qual o seu maior acerto, maior erro durante esse período e quando o senhor espera que haja uma queda expressiva no desemprego do país, haja visto os últimos números divulgados pelo IBGE. Obrigado. Eu acho que temos um grande acerto, né? Escolher um time de ministros que conversam entre si. Como eu falei há pouco aqui, bancada ruralista, né? Os homens do campo e mulheres também. Se tivéssemos um ministro do meio ambiente ao padrão dos anteriores, esse problema, que nós temos alguns no campo, ele estaria agravado. Questão de emprego, tem que ter confiança. Se não fosse a reforma da CLT lá atrás, no governo Temer, que eu votei favorável, estaria pior a situação de desemprego no Brasil. A MP da Liberdade Econômica também tem ajudado no tocante. É pouco? É. Agora, você pode ver, nós temos a mão de obra mais cara do mundo. É uma realidade. Ninguém quer perseguir, tirar direito. Não adianta você ter um montão de direito se você não tem emprego. Agora, os direitos trabalhistas estão lá no artigo 7º da Constituição. Nem por uma PEC você conseguiria mexer deles. Que aquilo está na que chama de cláusulas pétreas. Teria que ser uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Isso não passa pela nossa cabeça compor essa possibilidade aí em nosso governo. Agora, uma coisa é séria, quando você fala em emprego, desculpa que eu acho que eu tenho mais conhecimento do que vocês nessa área, porque, como parlamentar, o pessoal procura emprego comigo. Né? Procura, quando era vereador lá em 89, 90, e sempre procura. A gente não basta o que está no papel, o currículo. Né? O currículo não é o papel. Muitas vezes a pessoa é formada e não apenas conseguiu um diploma, não está perfeitamente habilitada a exercer aquela função. Tem pessoas humildes que nos procuram, que não têm currículo. O que você faz? Eu faço qualquer coisa. É igual a pelada de futebol, né? Você joga onde? Qualquer posição. Então vai ser gandula. É o que a gente responde na pelada nossa. Na geração de emprego, muita gente boa quer um emprego, mas não tem uma formação. Os nossos cursos técnicos ainda deixam a desejar no Brasil, que pese o SESI, entre outros, que temos bons por aí, mas a nossa mão de obra tem carência na sua formação. Assim sendo, é difícil arranjar emprego também nessa área. E você pode ver, quem mais emprega? Até o Canuto fala muito comigo sobre Minha Casa Minha Vida. Se o programa não for para frente, de imediato vai perder 80 mil empregos. Né? E tem essa preocupação também. Mas não é fácil você falar em emprego no Brasil com uma deficiência na questão educacional. Qual o objetivo da educação no Brasil? É formar lá na frente bons profissionais. Vocês mesmo têm colega de você que se forma e tem um português horrível. Então não tem como ser jornalista. Eu já tive contato com um colega de vocês nesse sentido. Então um diploma não garante o emprego para a pessoa lá na frente. Agora, o que é uma grande verdade, não é fácil também ser patrão nesse Brasil. Obrigado, presidente. Pois não? Erro? Acertos e erros. Não é tomar café com vocês, pode ter certeza disso. Não, isso é acerto, presidente. A questão de erro, você nunca fala. Qual é a sua deficiência? Né? Acontece. Mas eu acho que não tem nenhum erro grave até o momento aqui. A pessoa acha que eu devia articular melhor, não diz como, né? Eu acho que eu sou bom de papo. Quem ficou 28 anos lá dentro conversa, articula melhor. Mas não sei, eu acho que estão buscando fazer o certo e não acredito em nenhum erro grave até o momento no governo. Obrigado, presidente. A Natália Lázaro, Portal Metrópolis. Por favor, Natália. Olá, presidente, bom dia. Ontem, após o evento do BNDES, o senhor comentou conosco, até em tom de brincadeira, que se as suas mensagens também fossem invadidas, né, assim como a do Moro, o senhor sofreria, seria acusado de alguns nomes que já foi chamado no passado, principalmente durante o período eleitoral. O senhor poderia deixar mais claro que tipo de brincadeiras são essas? Deixa eu ver a tua cara aí, tá? É brincadeira, pô. Nós perdemos o direito de fazer piada no Brasil, de falar de cearense, cabeçudo, de gaúcho super macho, de goiano que faz dupla caipira. Perdemos, não podemos falar. Eu lembro no aeroporto, antes da campanha, um
um cara chegou para mim, então começou a conversar, daí eu percebi, né? De onde é você? Eu achava conhecido, do Piauí. Daí eu perguntei, Piauí onde é que fica? Na Ásia? E tinha um cara me filmando atrás. Pô, deu um escândalo no Piauí. Escândalo no Piauí. Não pode mais contar piada no Brasil. No Zap, eu conto umas piadas, de vez em quando, faço a brincadeira aí, etc. Se invadir ali, vai ser por aí. Brincadeira, nada mais do que isso aí. Aí eu acho um grande defeito meu, em frente ao politicamente correto. Tá? É lógico que tem, mas a piada faz... Não faço WhatsApp, tenho umas brincadeiras ainda, baixo um pouquinho o nível da brincadeira, né? Quando eu mexo com a infantaria, por exemplo, com a cavalaria, né? Um cara um pouquinho fofinho, gordinho, te brinca, careca. Pô. Vamos gravar uma reunião matinal. Ó, se fizer uma revista, todos vocês, eu vou para um canto, vou morrer de rir comigo, tenho certeza. Então, se o seu celular for invadido, o risco é se descobrir Tem. Obrigado, presidente. Luciana do UOL. Tudo bom, presidente? Eu interrompi a tempo ou não? Bom dia, presidente. Obrigada pela presença aqui com a gente. Primeiro, eu gostaria de saber uma avaliação do senhor, porque aliados de primeira hora na campanha eleitoral, por exemplo, Gustavo Bebiano, Magno Malta, Letícia Catelani, no PSL, e agora o Santos Cruz, agora estão todos fora do governo. O que o senhor acha que deu errado, que essas pessoas que eram parte da essência da campanha não estão mais no governo? E eu tenho uma outra pergunta, por favor. O senhor mantém contato, sua família, com o Steve Bannon, né? E ele, enfim, quer criar um movimento de governos populistas, né, de direito, e no exterior o senhor tem sido meio que colocado no mesmo pacote que os presidentes, os mandatários da Hungria, Turquia, da Itália. Eu queria saber do senhor, o senhor se considera um populista de direita? Bem, Steve Bannon, só tive contato com ele uma vez na minha vida, quando fui aos Estados Unidos e jantamos, acho que ele estava do meu lado. Mais nada além de dizer, populista, o que eu estou oferecendo para os necessitados, né, para ganhar a simpatia deles? O que eu estou fazendo de demagogia? Nada. Não tem nenhuma ação minha nesse sentido. Tá? A primeira parte foi o que mesmo? Que ela perguntou? A primeira parte foi Magno Malta. Olha só, olha para mim, por favor. Você seria uma boa ministra da Defesa? Tá, parabéns pela sinceridade. Então, tem certas pessoas que queriam esse ministério. Eu falei, esse não dá para você. Não vou. Não. Você deu exemplo. Você seria uma boa ministra da Saúde? Não. Eu acho que não. Então, quando eu falei em gabinete, um ministério técnico, cada um no seu quadrado. Olha o Marcos Pontes, está bem lá? Eu acho que está excepcional. Olha o Tarcísio, infraestrutura. Está bem? Está. O Jean Heleno no GSI. Né? Eu acho que eu botei as pessoas certas no lugar certo. E foi o governo que é enorme. Tem coisa que eu descubro ainda no governo que eu não sabia que existia. Então, foi oferecido às pessoas, de acordo com o seu perfil, trabalhar lá. Não deu certo, não quis, paciência. Eu não posso sacrificar o governo e atender politicamente certas pessoas para aquele local. Agora, continua a minha admiração pelo Magno Malta da mesma forma. O Bebiano, para mim, é página virada. Já aconteceu, você sabe que aconteceu, página virada. Boa sorte para ele. A Letícia Catelani, ela me ajudou durante a campanha, foi uma das pessoas que decidiu minha ida lá para o Alberto Einstein, devo a ela esse gesto maravilhoso, que com toda certeza ajudou até a salvar a minha vida, mas tinha uma certa autoridade um pouco exagerada naquilo que estava. É só isso, mais nada. E obrigado, todo mundo foi dado chance e oportunidade. Agora, como disse João Heleno agora há pouco aqui, tem que ter hierarquia. Se não for, nem em casa funciona. Se a mãe acha que não deve vacinar o filho, o pai acha que deve,
Você tem que jogar junto nessa área. Tem que amarrar o moleque e dar uma vacina nele, ponto final. Aqui eu não posso amarrar o ministro, né? Ou aquela pessoa que quer ser ministro, um outro cargo qualquer. Tem cargo aqui que é muito mais importante, tem muito mais projeção do que ministro. Por que ninguém me pediu o ministério da Damares até agora? Não vou falar nada, não. Tá certo? Alguém quer o ministério da Damares aí, por acaso? Ninguém quer, né? Obrigado, presidente. Nós ainda esgotamos as 15 pessoas que foram sorteadas, presidente, mas ainda temos um tempinho, se o senhor me permitir. Aí nós vamos agora para o Guilherme Mazui, do G1. Foi emboscado ou não, Guilherme? Foi. Então vamos ali com o Guilherme, por favor. Bom dia, presidente. Aqui. Obrigado aí pela oportunidade da gente ter esse café com o senhor. No início do café, o senhor voltou a comentar sobre indicar um ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal e citou a decisão de ontem. A decisão de ontem foi o julgamento do Supremo sobre a questão da homofobia. E aí a segunda pergunta seria: o senhor está convicto na próxima vaga para o Supremo a indicar um ministro evangélico, e isso deixaria a indicação do ministro Moro para um segundo momento? Obrigado. O Moro, eu falei durante muito tempo que o Supremo tinha que ter gente do perfil dele. É um nome para o Supremo? Sim, uma possibilidade muito grande. A questão de evangélico. Olha só, nós dois homens aqui, vamos para o futebol. Daí eu dou uma voadora no teu pescoço. Você fala que eu sou isso. Vai que eu seja. É justo você pegar 3 anos de cadeia por causa disso aí? Essa questão de tipificar a homofobia como se racismo fosse, inclusive o Supremo, no meu entender, entrou na seara penal. Estão legislando. E eu acho que a bola está com o Legislativo agora. Eu acho que o Legislativo vai tomar uma posição contra essa decisão do Supremo. Isso você pode ver, prejudica o próprio homossexual essa decisão. Prejudica. Os homossexuais agora, alguém vai dar um emprego, vai pensar 2 vezes antes. Se der um problema aqui dentro, ele me acusa disso ou daquilo, o que vai acontecer? Como é que fica a minha empresa? Como fica eu, aquela pessoa que ele porventura brigou, mesmo com razão? Então, isso, quanto mais se quer dar direito para a da classe, pior fica. Até no programa do Danilo Gentili, que eu gravei, não foi ao ar, né? Essa parte aí, porque estava muito longo o programa. Eu falei: Danilo, eu conversando contigo, sei se você é amarelo, se você é afrodescendente, né? Você é branco. Agora, não sei se você é gay. Então, se alguém tivesse na testa escrito que eu sou gay, você podia até ter: olha, eu não posso ter esse tipo de conversa, tem que tomar esse cuidado, porque ele é gay. Isso não existe. Acontece do nada. A decisão do Supremo, com todo o respeito que eu tenho aos ministros aqui, é completamente equivocada. Além de estar legislando, está aprofundando a luta de classes, cada vez mais. No meu entender, não poderia ter esse tipo de penalidade. A penalidade, se você ofender uma pessoa, dar uma facada, dar um tiro só porque é gay, tem que ser agravada a pena dessa pessoa e ponto final. Eu acho completamente equivocado o que o Supremo fez ontem aqui. Por isso que eu falo do evangélico. O que é natural? Poderia acontecer lá. O cara pede vista ao processo e senta em cima dele. Tem processo aí que tem anos, está aí, está ali nas prateleiras, né, aguardando a decisão do ministro nesse sentido. Então tem que ter um equilíbrio lá dentro. Eu até perguntei quando estava, se não me engano, em Camboriú. Alguém conhece algum ministro evangélico no Supremo? Ninguém falou nada. Eu acho que não é misturar política com a justiça, né? Ou religião, não é isso daí. Mas não custa nada ter alguém lá dentro que, no convívio diário, vai falar: olha, tem um livro de Romanos. Eu lembro uma vez, lá atrás, com a Luciana Gimenez, tem uns 4 anos, 5, eu ia debater com um casal de pastores, um negro e um branco. Tá certo? Nada a ver, mas um casal de pastores, estavam de mão dada o tempo todo. E, em dado momento, um estava com a Bíblia na mão, eu perguntei se tinha ali o capítulo de Romanos. Eles ficaram revoltados comigo. O capítulo de Romanos é que fala nisso, não foi eu que escrevi. A questão de quem pratica quem age dessa maneira. Então, nós temos que respeitar os religiosos. Até no PLC 122, se eu não me engano, lá atrás,
que queriam criminalizar a questão da homofobia. Inclusive ali, o que se concluía daquele projeto, o cara chega no hotel para se hospedar, vai que o dono fala que está lotado o hospital, não, o hotel, está lotado o hotel. Vá que tem um quarto vago, o cara descobre. O cara vai, registra um boletim de ocorrência da delegacia, o dono do hotel é preso. Começava com 3 anos de cadeia. E ali também dizia no projeto de lei, a questão do casamento. Um casal vai para uma igreja, né, católica ou evangélica e quer se casar. Também 3 anos de cadeia. Será que é assim que a gente vai resolver esse assunto? Não é dessa maneira. A pessoa que discrimina outra pessoa, por si só, ela é deixada de lado por parte dos amigos. Nos Estados Unidos não existe isso. A legislação lá dá... Você tem uma liberdade de expressão total. E ponto final. E tem que ser assim. Eu acho que o que mede a ineficiência de um Estado é a sua quantidade de leis. Quanto mais leis, pior é aquele Estado. E está transformando insuportável a nossa convivência no Brasil, dado essas decisões, com todo o respeito, que o Supremo Tribunal Federal tomou no dia de ontem. Obrigado, presidente. Vamos a mais uma pergunta. É da Thalita Fernandes, Folha de São Paulo. Bom dia, presidente. Obrigada por nos receber aqui no café da manhã. O senhor comentou que não viu mais palavras do Olavo no Twitter, nem do Carlos. Teve algum pedido, algum afinamento para acalmar a comunicação? E uma outra pergunta é, várias vezes o senhor já disse que, num tom meio de desabafo, vocês não sabem a pressão que eu estou passando. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência em quase 6 meses de governo, se o senhor se sente pressionado, como é ser presidente, a experiência pessoal do senhor. Obrigada. Eu acho que esse ano, eu falei no máximo 2 vezes com o Olavo de Carvalho. Já teve aquele problema que ala militar com o Olavo, não teve aquilo tudo. O Olavo de Carvalho teve seu papel lá atrás, né? Agora, ele é uma pessoa que torceu por mim, fez o possível para eu chegar e passou a ser responsável pelo meu governo também. Qualquer boas ideias a gente acolhe. Do lado de cá, é a minha formação militar. Se eu tivesse qualquer aversão aos militares, eu não teria, eu acho que, uma meia dúzia de ministros na área militar, né? Uma meia dúzia de ministros, 8 na área militar. Então não existe isso daí. Agora, a minha cadeira ali, eu lembro, quando eu era garoto, eu li o Super-Homem, né? Quando chegava perto de uma pedra kryptonita, ele pedia as forças. Aquela cadeira ali, pô, tem kryptonita, pô, pancada o tempo todo, né? E tem decisões que, de um lado ou de outro, eu vou sair mal. Qual a adesão que eu primeiro tomei para conversar com os ministros, questão de vetos, por exemplo, e decretos, entre outras coisas. Não estou preocupado com a minha imagem para 22. Nós temos que fazer o que tem que ser feito agora, como uma questão ambiental. Não dá para continuar nessa política ambiental que tinha até o momento, que a gente vai matar o agronegócio. E vocês sabem, né? Se morrer o campo, a cidade morre pela manobra. Então, trabalhamos nesse sentido. Jornais lá fora do Brasil, televisão. Eu sou o maior inimigo da Amazônia. E não é isso. Eu quero a Amazônia nossa. A Amazônia integrada e fazer o casamento do meio ambiente com o desenvolvimento. Volto a falar para vocês, errei uns dias atrás, aí me equivoquei, né, que eu pensava que decreto revogava decreto, né? Os decretos ambientais só podem ser revogados por leis. Então, Cancún, que fatura 12 bilhões de dólares por ano com turismo, está lá. E nós temos uma Baía de Angra, que podia faturar muito mais do que isso, mas como tem um decreto que tornou aquela área toda, né, aquela toda como estação ecológica de Tamoios, ele tem que ter uma lei nesse sentido, um projeto de lei nesse sentido. Difícil aprovar um projeto de lei nesse sentido. Em consequência disso, qual é a economia da Baía de Angra? Vamos lá. Cuscuz, que até hoje o pessoal da pista não decidiu se é com S ou com Z. Água de coco e cocoroca frita. Pronto, final. Podia tirar o Rio de Janeiro da situação complicada econômica que existe. Em vez de nós irmos gastar dinheiro fora do Brasil com turismo, poderíamos ir para lá e não podemos fazer nada por causa disso. Além de ser deficitária para o governo, porque ali muita gente que pescava, não pesca mais, está no seguro defeso. E Paraty, inclusive,
tem também um seguro-defeso municipal. Acredite se quiser. Aí está o retrato, porque o Brasil não vai para frente. Obrigado, presidente. Vamos adiante. Délis Ortiz, TV Globo. Opa, estou com saudade de você. Fui pega de surpresa, porque eu achei que eu estivesse de fora. Não, Obrigada, presidente, por essa conversa e por essa experiência que eu acho que aproxima e é muito bom para todos nós, inclusive para o senhor. Não foi o maior erro chamar a gente para o café, aliás, foi talvez o melhor acerto. Eu queria saber, voltando no assunto que envolve Olavo, família, algumas quedas no governo, e vou com bastante delicadeza, porque eu sei que é um assunto delicado. O senhor fala constantemente Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. De vez em quando o senhor troca, né? Mas não sei se é de propósito. Quando o senhor fala Brasil acima de tudo, às vezes, a gente que está de fora e não conhece o bastidor, que às vezes não pode conhecer mesmo, a gente tende a ver que tem outras coisas acima disso. Uma delas são, por exemplo, os filhos, que o senhor preza muito, até porque o senhor preza muito a família. E o Carlos, por exemplo, é o xodó do senhor, foi quem ficou com o senhor no hospital. O senhor tem um carinho enorme por ele. E, por ele, a impressão que dá é que o senhor faz qualquer coisa. Eu, se fosse os outros irmãos, ficaria com ciúme. E, por causa dele, do lado de fora, a gente percebeu várias crises que poderiam ser evitadas e acaba virando uma fumaça sobre assuntos que são prioritários. Dá uma olhada aí fora. Parece que tem um incêndio no último andar do Congresso. Vamos só dar uma olhada aí. Só porque eu estou perguntando? Daí acaba a entrevista. Acaba a entrevista. Desculpa tocar nesse assunto, porque eu acho que é uma oportunidade. É simulação, tá? Tá vendo? Combinaram. Desculpa tocar nesse assunto. Para tumultuar a tua pergunta. Mas eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto para parar com essa impressão. O senhor falando elimina a impressão que a gente tem. E a segunda coisa, ainda dentro dessa questão do bastidor que a gente tem curiosidade, o senhor embargou a voz quando falou para os empresários ao tocar na questão da pressão. Aí o senhor interrompeu a frase, porque não pode também abrir tanto. É muito difícil ser presidente? O senhor acha que Deus lhe elegeu, escolheu o senhor para ser presidente nesse momento, o senhor repete várias vezes, e ele realmente está preparando o senhor ainda se sente despreparado? Vamos lá. Carlos, né? Eu tenho 3 filhos, né, que conversam comigo. O outro tem 20 anos e uma menina de 8. O cara tem um feeling. Então, o que acontece? O que eu falo para ele? Ele levantou alguns problemas no passado, eu falo o seguinte, a gente tem que dar o tempo para que, ao dar o cartão vermelho para essa pessoa, não ter dúvidas. E tem que deixar a pessoa se enrolar um pouco mais, o linguajar popular. E ele é imediatista. Converso com ele, mas não sigo 100% o que ele fala. Obviamente, é um filho que eu tenho uma atenção especial por ele. Não nego isso daí. Mas, lá atrás, em alguns momentos, ele comprovou que tinha razão. Exagera de vez em quando? Sim, exagera. Porque ele quer ver o caso resolvido rapidamente. Mas está contido esse ímpeto parte dele, até porque falo com ele, né? Uma palavra, uma frase equivocada nossa, você mexe na bolsa, mexe na vida de milhões de pessoas, pode mexer numa relação internacional do Brasil que estava caminhando nesse sentido. E ele entendeu isso aí, tanto é que você pode ver que não, já tem aí mais de 2 meses que não tem interferência dele nas mídias sociais. Convivo, em alguns momentos suporto e toco o barco. Ser presidente, né? Eu posso te resumir
tempo atrás, teve uma pessoa no gabinete meu e falou: olha, te encontrei durante a campanha, você falou que ou estaria aqui ou na praia. Eu respondi: me dei mal. Tá? Mas a questão de Deus aqui, isso vai de cada um. Me ajuda a lembrar o nome, por favor, aqui, Alvim, de São Paulo. Alberto Alvim? Roberto Alvim. Então, como eu acordo muito de noite, né? Eu não acordo a mulher, obviamente, vou para o banheiro lá e fico quietinho. Né? Fico ali pesquisando. Há 2 dias, o senhor Alvim, de 45 anos de idade, vi uma história dele que a carreira dele artística acabou quando anunciou meu apoio a mim no começo do ano passado, a minha campanha. Arrebentaram com ele. E ele falou do meio que ele vivia, dos problemas, que a gente sabe, não vou entrar em detalhe aqui, né? Esse meio artístico bastante avançado, sempre avançado para a época. E em um dado momento, ele dizendo que era ateu, e foi descoberto lá atrás que tinha um tumor no cérebro. Ele que escreveu a matéria, está aberta para todo mundo aí. Casado com uma católica, e a empregada doméstica da casa, né, a secretária do lar, evangélica, queria fazer uma oração para ele. E ele se desentendeu com essa senhora e a esposa interferiu. Deixe fazer, porque ele já estava encomendado, no linguajar nosso ali. E daí deixou a mulher fazer uma oração. No dia seguinte, diminuíram as dores e poucas semanas depois o câncer foi embora. Não vou discutir fé com ninguém. E ele mudou a vida dele. Quando eu liguei para ele, foi ontem? Acho que foi ontem, né? Foi ontem. Eu liguei para ele ontem de manhã. Ele estava numa igreja com a esposa. Ele ficou surpreso, lógico, o presidente ligando, né? Não interessa quem seja o presidente. E conversei com ele sobre vários assuntos. Deu uns 10, 15 minutos de conversa. Ele deve ir a Brasília nos próximos dias para a gente bater um papo aqui. Então, ele é uma pessoa que virou um cristão fervoroso, dado essa passagem. Coincidência ou não, fé ou não vou discutir isso, nem podemos discutir esse assunto. Os médicos de Juiz de Fora falaram que cada 100 que levam um golpe como o meu, um sobrevive. A mesma coisa o doutor Macedo disse lá no Albert Einstein. Então, é um milagre ter salvo. E vocês que acompanham política há algum tempo, em especial as pessoas mais idosas aqui, se fosse pensar, até mesmo você, dessa quase, você está longe de mim ainda, mas você é uma das mais antigas aqui da mesa aqui. Pô, quem ia acreditar num deputado do baixo clero, ridicularizado muitas vezes? Quantas vezes a imprensa via para cima de mim porque ninguém queria responder aquele assunto, né? Eu vou pegar esse mané aqui para responder esse assunto, ia para cima de mim, sei disso. Acusado de um montão de coisa, né? Sem dinheiro, um partido político feito aos 48 do segundo tempo. O pessoal do PSL ficou chateado, que eu falei, catamos gente. Catamos gente sim, porque todo mundo que queria ser candidato tinha recurso, tinha não sei o quê, já tinha acertado o partido. Nós pegamos ali, ó, quem está sobrando aí, a não ser alguns poucos que já estavam nos acompanhando, para preencher a legenda. E quem acreditava na eleição nossa? Agora, eu sempre acreditei em Deus. Isso é meu. Né? E sempre acreditei muitos chamam a Bíblia como a mala do gato Félix. Você sabe disso, né? Não, você não é tão velho assim, não. Você abriu aquela malinha, tem tudo lá dentro, igual bolsa de mulher. Tem tudo lá dentro, menos o que interessa. Com todo respeito. Então, a Bíblia, você procura, eu já li a Bíblia toda, quando eu estive na fronteira, 3 anos em Newark, não tinha energia elétrica 8 horas por dia, não tinha televisão, apenas rádio, botava 2 bambus assim, de 12 metros, uma antena, eu ouvia a rádio ali. Então, li a Bíblia, eu tinha o WhatsApp, né? E li a Bíblia toda, alguns capítulos chato de ler da Bíblia, chato, né? Moisés, filho de Esaú, que não sei quem, não sei o quê, aquela história toda. E Moisés não é filho de Esaú, não escreve não, vou falar que estou uma besteira aqui, tá? Então, ver aquela genealogia toda é complicada a situação, mas tem passagens ali, como João 8,32, conhecereis a verdade, quando o justo governa. Então, aquilo tudo se encaixa. A gente fica até pensando, como é que pode algo tão antigo estar tão atual a vida toda? Então, acredita em Deus, é a missão dele. Ele, quando falou, olha, você me deu essa missão, me ajuda aí, pô, senão o bicho vai pegar aqui comigo aqui, não é essa a intenção. Você pode ver o que estava em jogo, por favor, né? Ao longo dos últimos anos, não é a roubalheira, né? A corrupção, era a nossa liberdade.
confessando para vocês, fui à Argentina há 2 semanas, né? Uma das intenções é ver o que a gente pode fazer para a Argentina, porque se voltar a senhora Cristina Kirchner, eu acho que nós podemos ter uma Venezuela aqui no Cone Sul. Nós não queremos isso, nós queremos alguém lá que preserve a democracia, a liberdade de imprensa, principalmente. Fecharam os jornais lá, né? Aquele pessoal fechou o jornal. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar a Argentina e nos ajudando também, é o Mercosul, que está 20 anos parado. Acredito que dê para resolver essa questão agora. Eles querem a cabotagem do Brasil. Paulo Guedes, Tarcísio, e daí? Vamos o que a gente pode fazer nesse sentido. Daí, Paulo Guedes, qualquer compra de embarcação aí fora, você paga 107% de imposto. Os nossos estaleiros estão quebrados, praticamente não se faz embarcação nenhuma, e não pode comprar com esse preço abusivo que está aí. Qual é a solução? Tá? Ajuda a Argentina, nos ajuda, porque nós só podemos estar bem se nossos vizinhos estiverem bem. Se você tiver um vizinho que faz algazarra a noite toda, você não dorme na tua casa. A gente não quer isso no Brasil. Já temos a Venezuela, que é um problema complicadíssimo. Se a Argentina embarcar nessa canoa do populismo, o peronismo, né, que é mais radical que o petismo, oferece tudo para os caras. Ó, você está na banana por causa desse cara que chegou aí, que é amigo do Bolsonaro. Né? Então, nós trabalhamos nessa área também e buscamos o melhor para o nosso país, também ajudando os vizinhos. Não sei se te respondi aqui. Não, faltou só dizer. Não estava preparado. Tá. Deus prepara os seus escolhidos. Tudo bem, eu até falei nesse momento, complementei nesse momento. Os preparados estão presos, ensacando o vento ou respondendo o processo. Tá? Eu acho que o melhor preparo que você pode ter é humildade acima de tudo. E a religião te dá esse norte para você. Os meus momentos lá de exaltação no parlamento é que eu estava sozinho ali. O grande parte dos parlamentares bem com o executivo, você sabe como, e defendi o executivo a qualquer preço. Quando eu cheguei em 91 na Câmara, era um capitão lá no meio de um montão de anistiados. E para eles, a anistia valeu para eles, para o lado de cá, não. Então, muita coisa aconteceu lá, canelada, coice, voadora no pescoço. Né? Vocês sabem das frases que aconteciam lá no passado, e tudo bem. Eu olhando, né, até eu respondi para Joyce Halseman, quando ela estava na Veja, ainda lá atrás, né, que ela chegou cheia de gás para cima de mim e perguntou se eu estava preparado. Falei, olha, na mesma sala, eu, Lula e Dilma, prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior que os dois juntos, eu não estou preparado. Né? Desculpa aqui, eu não vou falar mal de mim, mas eu acho que estou muito mais preparado que os outros dois. Presidente, obrigado. E como de praxe, eles selecionaram uma das pessoas aqui presentes para agradecer, e nós temos a honra de dar a palavra a Délis para que, representando todos que aqui se encontram, possa falar em nome do grupo. Adivinha por quê? Decana. Eu vou ficar em pé, porque eu vou falar em nome dos colegas todos. E, assim, quanto tempo a gente esperou, né, para estar aqui? No começo doeu um pouco. Foram 9 meses. Mas no começo doía um pouco. Puxa, eu cubro aqui e tal, e convidam pessoas que não têm nada a ver, frila. Eu acho que eu estou traduzindo o sentimento da maioria. Muito mais da maioria do que de mim mesma. E eu acho que foi bom ter esperado, porque eu não tenho a menor dúvida que esse foi o café melhor do que todos os outros, e o senhor sabe disso. Porque aqui nós estamos todos os dias com o senhor, nas viagens, nas encrencas, nas crises, e devagarzinho essa ponte vai sendo construída. Eu queria que essa ponte fosse reinaugurada todos os dias, porque é com esse diálogo, com essa abertura, que a gente chega à verdade que o senhor tanto fala, embora a verdade seja Cristo, é a verdade dos fatos. Porque quanto menos comunicação e informação a gente tem, mais risco de informar errado a gente corre. Então, que o senhor caprichasse nessa ponte, nessa relação com a gente, porque toda vez que o senhor falou diretamente conosco, facilitou muito a compreensão dos fatos. Quando a leitura é difícil, a gente precisa discernir. E eu acho que eu falo em nome de todos.
às vezes, o mau jeito de perguntar, a correria, o empurra-empurra, a segurança, tem todo esse estica e puxa, mas faz parte do dia a dia, nós estamos acostumados. A ponte é muito importante, presidente. Quando o senhor não puder falar, o porta-voz, às vezes ele fica numa encrenca, porque tem umas perguntas que o senhor não respondeu para ele não pode responder para a gente. Fica aquele... Mas quanto mais cheio de informação ele vier para nós, mais felizes seremos. E vai valer a pena. Muito obrigado em nome de todos. E, assim, espero que esse seja o primeiro café de muitos. Obrigada, presidente. Não, você deixa só... Não sei, por mim tudo bem. Estou muito feliz também. E vamos nos relacionar cada vez melhor, tenho certeza disso, ok? Vamos lá. Obrigada.